Quem trouxe a palavra do Senhor, eu quero que você abra a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje do capítulo 13 de 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero começar no último versículo do capítulo 12, para nós estarmos já entendendo melhor o capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, se não tivesse amor, eu me tornaria como um bronze ressoante e como um símbolo tilitante. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que pudesse remover os montes, se não tivesse caridade, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, a caridade não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas e suporta todas as coisas. A caridade nunca falha. Versículo 11. Quando eu era criança, eu falava como criança, entendia como criança, eu pensava como criança, mas quando me tornei um homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Agora permanece a fé, a esperança e a caridade, e essas três, a maior destas é a caridade. 14, versículo 1 aqui. Segui a caridade e desejai os dons espirituais. Queridos, esse aqui é um texto muito lindo. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero compartilhar com vocês que nesse louvor maravilhoso, uma atmosfera dos céus, a gente estava embriagado com a presença de Deus. De repente eu abri os olhos e eu vi duas trombetas douradas, uma em cada canto aqui desse altar. E eu vi, quando eu vi essa visão, mais ainda eu senti a presença de Deus. Eu fiquei em oração. Primeiro, né, o ouro fala da realeza, o ouro fala das coisas celestiais. E a trombeta, o shofar, nas escrituras, sempre quando se tocava a trombeta, estava chamando o povo para um desafio. Ou era uma marcha, ou era um ajuntamento solene, ou era para a guerra. Então cada tom de trombeta era uma convocação para um caminho, para uma marcha. O Senhor, Ele falava no meu espírito, que Ele vai liberar coisas que você não está conseguindo fazer. Ele vai liberar caminhos nessa noite, na sua vida. Só o fato de você ter entrado nesse lugar e ter estado aqui nesse ambiente de adoração, já vai acontecer liberações na tua vida. As trombetas estão tocando. E quando as trombetas tocam, o povo sabe para onde ir, sabe como ir. Há um caminho, há uma liberação dos céus. Porque Deus, Ele tem coisas que eu devo fazer, que você deve fazer, e que muitas vezes nós não conseguimos fazer. E a trombeta está tocando para te dar empoderamento para você fazer o que você não consegue fazer. Junto com esse soar da trombeta, Deus está liberando uma capacitação que vai soltar os teus pés. Pessoas estavam angustiadas porque não conseguiam, literalmente não conseguiam. Eu quero falar para você, você vai ficar livre hoje. Você vai ficar livre hoje. Você só não vai caminhar se você não quiser. Deus está te soltando para uma caminhada daquilo que faz parte daquilo que você deve fazer, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então o tema do mês é um tema maravilhoso, é o tema sobre o amor. Comunidade evangélica, um lugar de? Comunidade evangélica, um lugar de? O tema do mês é o tema sobre o amor.
E o subtema de hoje é que o amor não é invejoso. Não cabe a inveja dentro do amor. Queridos, e eu quero falar um pouquinho sobre esse capítulo maravilhoso. Quando nós lemos esse capítulo, parece uma poesia que deve ser recitada e não um mandamento que deve ser vivido. É algo tão sublime, tão alto. Quando nós olhamos tudo aquilo que está escrito aqui, que parece mais que é para contar num dia de formatura, ou um dia de casamento, ou numa declaração romântica de um noivo para uma noiva, e não algo para ser vivido plenamente como está escrito aqui. Mas o que a palavra do Senhor, ela nos garante, e eu quero falar um pouquinho sobre isso primeiro, que 1 João 4,8 fala que Deus é amor. Deus é amor. Não só a divindade na sua essência, na sua natureza é amor, mas Jesus era a expressão exata de Deus. Então Jesus, como homem, foi um homem que foi amor. É um homem que é amor. Ele viveu o amor, não porque ele tinha amor, mas porque também ele era amor. Jesus, quando ele falou a respeito de si mesmo, ele falou: eu sou um grão de trigo que devo morrer para dar muitos frutos. O que é o fruto de um grão de trigo, senão um feixe de grãos de trigos? O que acontece, querido? Se Jesus é a expressão do Pai e ele é amor, então ele quer gerar filhos que sejam amor. Ele quer mudar a nossa natureza, porque nós nascemos com uma natureza totalmente fora desse propósito. Nós nascemos uma natureza egoísta, egocêntrica, uma natureza que demanda, que pede, que exige. Mas Deus, ele nos chama para ter uma natureza semelhante à do Filho. Ele é o primogênito de muitos irmãos, uma família de filhos semelhante a Jesus Cristo. O que eu quero falar para você nessa noite: Deus está desafiando você. Não só ele é um pai de amor, não só ele te tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um reino onde a característica desse reino é amor. Eu não sei vocês, mas quando eu escuto que o meu pai é puro amor, isso gera uma alegria no meu coração. Quando eu olho para Deus nessa imagem, nesse retrato que ele é puro amor, isso me traz uma segurança, uma alegria, uma confiança. Isso me fortalece em quem eu sou. Isso me traz uma segurança de caminhar com Ele, de confiar nele. Porque Ele é o amor, Ele é o amor perfeito. O amor que nunca falha, Ele é esse amor. E através dessa caminhada com Ele, nós vamos aprendendo a ser parecidos com Ele. Eu quero que você, nessa noite, seja esticado para você aprender um pouco mais sobre o amor. E que você seja esticado para amar um pouco mais. Que como a palavra do Senhor fala, que o amor nunca falha, o amor é o vínculo da perfeição. Quem ama está acertando. Todo mundo tem vontade de acertar. Se você não sabe se está acertando ou não, ame. E você sempre vai acertar. Quem ama não erra. Quem ama acerta. Eu gosto desse texto, queridos, porque é o capítulo 12 e o capítulo 14. E nós vemos que no meio tem o capítulo 13. Se Jesus foi o amor encarnado, o verbo se fez carne. Eu quero olhar para esses 3 capítulos como se fosse uma pessoa, ou como se nos desafiasse a ser esse tipo de gente. E nós vemos que o capítulo 12, o capítulo 14, eles falam do quê? Eles falam do serviço dos 5 ministérios, falam dos dons sobrenaturais, falam das realizações, das operações, do propósito que cada um de nós temos. Então 12 e 14 está falando aqui daquilo que nós devemos viver como igreja, daquilo que nós mostramos para o mundo como igreja, porque o que você serve, o que você faz é aquilo que você mostra para o mundo. Mas assim como tem o 12 e o 14, tem um sanduíche aqui, no meio do sanduíche tem a parte principal, e essa parte principal, o apóstolo Paulo falou que é um caminho excelente, que se chama amor. Eu entendo que se a gente pudesse olhar para isso como uma pessoa, esses 3 textos, vamos fazer agora essa analogia. O 12 é aquilo que está na frente, o 14 é aquilo que está atrás, mas o 13 é aquilo que está dentro. Vocês não veem meus órgãos internos, só se alguém tiver visão de raio-x. E também não veem o meu coração. Ninguém pode ver o coração do outro, a não ser que Deus assim o permita. Então,
o interior, se há presença ou ausência de amor, isso é algo que só Deus sabe. Mas o que fica claro aqui dentro desse sanduíche da palavra? Que o amor é o centro, que o amor deve estar no núcleo do nosso ser, na essência do nosso ser, que o amor tem que ser aquilo que norteia todas as nossas atitudes. A palavra vai falar: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E quando fala sobre isso, ele fala daí do amor. O amor não é um dom, como um dos dons sobrenaturais. O amor é um caminho sobremodo excelente. Ele passa um caminho lindo, um caminho romântico, um caminho maravilhoso. Ele descreve o capítulo do amor, capítulo 13. Mas se o amor é um caminho, queridos, e daí no versículo 1 do 14, fala: segui o amor. E também terminando o texto de Coríntios, fala assim, 1 Coríntios 16, 14, presta atenção: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então eu preciso entender uma coisa, que o amor é o chão, é a estrada, que deve nortear tudo que a gente faz. Se é um caminho, se é o caminho onde os cristãos devem andar, então cada passo nosso tem que ser a partir do amor. Cada atitude nossa tem que ser a partir do amor. Tudo que nós fazemos, temos que fazer a partir desse lugar onde o amor nos impulsiona, onde o que nos motiva, a nossa motivação, o que nos impulsiona a fazer tudo é o amor. Se você vai cantar, tem que cantar por amor. Se você vai orar por amor. Se você vai pregar por amor. Se você vai conversar, você vai conversar por amor. Se você vai trabalhar por amor. Se você vai dormir com a tua esposa, você vai dormir com amor. O amor tem que nortear todas as coisas. Vai corrigir com amor. Tudo tem que ser norteado a partir do amor. O amor é o caminho. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Isso é tão excelso, porque quando a gente entende tudo isso, a gente precisa enxergar que nós precisamos entrar no caminho. Nós precisamos redirecionar os passos para o caminho. Porque nem tudo que fazemos é por amor. Nem tudo que fazemos é a partir do amor. E aqui o amor, querido, não é um amor próprio, não é um amor egoísta. O amor do tipo de Deus fala que o amor não busca os seus próprios interesses. É um amor que não cabe dentro de si mesmo. Ele transborda, ele extravasa, ele derrama. Ele é um amor que foca o outro. Não é um amor que foca você. Ele não está buscando a si mesmo. O amor do tipo de Deus não busca a si. Ele não está voltado, uma flechinha que volta para se abastecer, não. Ele quer promover, ele quer abençoar, ele quer tocar, ele quer fazer outro feliz, ele quer agradar o outro, ele quer incentivar o outro, encorajar o outro. Esse é o amor que não busca seus próprios interesses. É um desafio muito grande, porque a gente tem essa natureza que a gente tem o tempo todo voltar para o caminho excelente, voltar para o caminho excelente. O tempo todo redirecionar os passos para esse caminho excelente. Mas eu quero falar hoje que a Bíblia toda é um livro de fotos, é um álbum de fotos, ok, gente? Que fotos que tem na Bíblia? Fotos de quem Deus é, foto de quem você é, de quem nós somos, fotos de onde estamos, fotos para onde vamos, fotos de quem é os nossos amigos, os nossos auxiliares de caminhada, fotos de quem são os nossos adversários. É um álbum de foto. Você, quando olha para a Bíblia, você tem que deixar isso gerar uma imagem, deixar isso gerar uma imagem dentro de você. E quando nós deixamos isso, eu tenho aprendido que a Bíblia tem que gerar imagens dentro de nós, queridos. Aí quando eu começo a meditar na Bíblia fica mais gostoso, porque tem que gerar imagens. As imagens, elas geram mensagens. As imagens, essas fotos, quando você pega um retrato, aquele retrato traz lembrança. Quando você pega fotos antigas, cada foto tem um tempo, tem uma estação, ou uma coisa boa, uma coisa triste. E nós gostamos de vir e mexe, rever fotos.
Eu perdi muitas fotos, eu fiquei muito triste. Nós fizemos uma mudança, encaixotamos e guardamos todas as nossas fotos. De repente, estava na caixa de isopor. Eu não sei de que maneira entrou água dentro da caixa de isopor que estava vedada. Perdemos quase todas as fotos. Eu fiquei muito triste. Porque as fotos, elas carregam, não é só a imagem. Elas carregam sentimentos. Elas carregam algo que te enobrece, que te impulsiona, ou que te alegra, ou que te traz tristeza, mas elas mexem com você. E a Bíblia é um álbum de fotos lindas e maravilhosas. E para nós entendermos como vencer a inveja, então, para falar aqui, primeiro, no capítulo 12, capítulo 14, que vai nortear aqui o amor, que vai cercar o amor, vai falar de 3 áreas. 1 Coríntios 12, 4 fala assim: há diversidades de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, de serviços, mas o Senhor Jesus é o mesmo. Há diversidades de operações, realizações, mas o Deus e Pai é que opera tudo em todos. Então 12 e 14 vai falar de dons, serviços e operações, trazendo que cada um deles está identificando com uma pessoa da Trindade. Queridos, eu quero falar que os dons, eles são liberados e manifestos pela terceira pessoa da Trindade, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que veio para ativar dons sobrenaturais, para liberar dons sobrenaturais, para liberar capacitação na igreja. Jesus, ele veio liberar os ministérios. Quantos ministérios? Os 5 ministérios de Efésios 4:11. Vai falar que ele deu dons para a igreja, os dons de Jesus: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, os dons do Espírito Santo. Aqui em Coríntios 14, versículo 12, fala que todos os dons é para a edificação da igreja. Uau! Todos os dons sobrenaturais que Deus dá: a cura, a fé, os milagres, profecia, línguas, interpretação de línguas, todos os dons sobrenaturais do Espírito Santo é para servir, é para entregar em favor do outro, é para funcionar na dinâmica do amor. Não é para ninguém bater no peito, é meu dom. Não, teu dom é apenas um instrumento teu para servir, para derramar o amor de Deus em outras vidas. Os ministérios têm os 5 ministérios, onde tem os oficiais, porque tem pastor, apóstolo, pastor, profeta, pastor mestre, pastor evangelista. E cada um na sua função, ele prepara os santos, prepara a igreja naquela função. Então o profeta prepara uma igreja profética para funcionar no profético. O evangelista prepara a igreja para ganhar almas. O apóstolo prepara a igreja para ser enviada, para edificar outros lugares. O mestre, ele traz fundamentos e prepara a igreja. E levanta os santos para que eles sirvam dentro daqueles 5 ministérios. Então 5 ministérios, tem os oficiais, mas toda a igreja está envolvida nos 5 ministérios. Isso é outra pregação, mas eu queria só trazer. Por quê? Porque os ministérios, quando fala ali, Efésios 4, versículo 12, fala que os santos são preparados para a edificação do corpo. Então o serviço, de novo, é para edificar o corpo. Os dons é para edificar a igreja. As operações, que são as realizações que vêm de Deus, que é a missão, que é aquilo que Deus quer trazer para cada um de nós, uma missão. Toda a missão que Deus entregou para nós está com foco em vidas, em almas, em outras pessoas que serão abençoadas. O que eu quero dizer é que tudo que Deus manda fazer, Ele manda fazer pensando no outro. Tudo que Ele manda fazer pensando no outro. E o interessante desse texto aqui, depois que fala dos dons, fala do corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo. Essa foto é uma foto maravilhosa. Nós juntos somos o corpo de Cristo. Todo mundo sabe disso, queridos. Agora, a palavra fala assim,
que nós somos diferentes, assim como os membros do corpo são diferentes, somos diferentes, mas somos um só corpo. E fala que quando um é honrado, todos são honrados. Quando um sofre, todos sofrem. A interdependência, a interligação desse corpo é tão profunda que você, sabendo ou não, você sofre ou se alegra quando um sofre, quando um se alegra. Mostrando que você querendo ou não, você gostando ou não, nós somos um corpo, que é o corpo de Cristo. Agora, dentro dessa foto de nós sermos o corpo de Cristo, preste atenção, não cabe a inveja aqui. Porque a inveja é quando você quer o que o outro tem, quando você não gosta que o outro tem o que você não tem, quando você se compara com o outro, quando você tem raiva do outro, quando você não engole o outro, não desce o outro, sabe? Se nós somos um corpo, quem é o outro na jogada? Se nós somos um corpo só, quem é o outro? O outro é um pedaço de mim fora de mim. Quem é o outro? É um pedaço de mim fora de mim. É que nem eu chegar e, eu pegar a minha mão e meter a unha no meu olho. Eu não gosto de você, olho. Eu não vou fazer isso nunca, só se eu estiver endemoniado. Ou pegar um martelo e bater no dedão do pé, te esmagar porque eu não gosto de você. Eu nunca vou maltratar o meu próprio corpo. Se a foto que Deus nos dá aqui, a foto de um corpo interligado, de membros diferentes, mas juntos. Então a comunidade é uma parte do corpo de Cristo, que deve ser a melhor parte do corpo de Cristo. De pessoas que sabem que o seu irmão é uma parte de você, fora de você, que deve ser cuidada por você, valorizada por você, ativada por você. Porque o amor quer ver o outro melhor. O amor quer ver o outro abençoado. O amor quer ver o outro prosperando. Primeira coisa que a gente aprende sendo pastor, queridos, é que as pessoas, elas têm as suas dificuldades, mas elas têm os seus momentos que elas são abençoadas, e glória a Deus por isso. E sabe que a Bíblia fala assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes é fácil chorar com os que choram, mas o primeiro ensino pastoral é se alegrar com aqueles que se alegram. Eu lembro uma vez um irmão chegou e falou assim, o irmão da igreja que eu pastoreava, falou assim: eu não te convidei mais para minha casa porque eu fiz uma reforma na minha casa e eu não queria inveja. Eu falei assim: meu irmão, você não me convidou para orar na tua casa porque você achou que eu ia ter inveja de você? Falei: querido, deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que a gente aprende é celebrar. É celebrar as vitórias, é celebrar as conquistas, é celebrar o bem do outro. Se você não aprende isso, você não aprende nada. Por quê? Porque Deus celebra isso. Se Deus está abençoando, nós temos que soltar fogos de artifício, nós temos que sorrir. A inveja é inimiga disso. A inveja é assim, desse jeito mesmo, não fala nada, não conta a bênção, não conta a vitória, porque senão o zóio de banha vai secar você. Não, amados, nós somos um corpo. Se alguém é honrado, eu fui honrado junto. Se alguém está chorando, eu estou chorando junto. Se está doendo com alguém, está doendo aqui. Por isso que quando você é um intercessor, eu sempre falo que o intercessor, ele é que nem o Roberto Carlos, é muitas emoções. Muitas emoções. Porque o intercessor, ele vai orar e Deus, ele traz no nosso coração o que o outro está sentindo. Daí você vai orar com alguém e Deus está abençoando aquela pessoa. Aí você sente aquela alegria, você dá risada junto com aquela pessoa, tal. Aí você muda da pessoa, vai orar com o outro. Aí o outro está com aquela luta e você sente a dor. Aí você chora com o outro. E daí você vai orar com um assim, você está oprimido. Mas quando você vai orar com um, Deus quer abençoar tanto aquela pessoa que você é abençoado junto. Você quase cai na unção. Aí você vai orar com aquele incrédulo, você põe a mão na cabeça dele, parece que ele seca você assim, ó. Fala: meu Deus do céu. E é muitas emoções. Por quê? Porque você está participando juntamente com o outro. Porque nós estamos ali na oração,
há uma ligação espiritual, uma ponte espiritual. Quando você ora com alguém, você faz uma ligação espiritual. Mas eu quero falar que, dependente da oração, já estamos numa ligação espiritual. Já somos um corpo. Então não cabe a inveja dentro dessa foto. Presta atenção, dentro dessa foto. Se eu vejo que eu sou um corpo com vocês, se vocês veem que vocês são um corpo comigo, que mensagem que você tem disso? Que você é um pedacinho do corpo comigo, eu sou um pedacinho do corpo com vocês. Que mensagem que vocês têm disso? Que foto? Nessa foto, que mensagem fica? Uma mensagem que nós temos que cuidar uns dos outros, que temos que apoiar uns aos outros, que temos que orar uns pelos outros, que temos que abraçar uns aos outros, que temos que ouvir uns aos outros, acolher uns aos outros, a mutualidade da igreja. Se você vê essa foto que você é um corpo com a igreja, que sentimento você tem? Toda foto gera sentimentos do reino, certo, gente? Então a foto de sermos um corpo juntos, que sentimento que tem que gerar dentro de você? Alguém pode me ajudar aqui na pregação, por favor? Que sentimento que você teria se você olhasse para essa foto? Gratidão. Que mais? Hã? Não entendi, querida. Caridade, amor, sabe? Alegria, alegria. Já vê ali, já vê o irmão alegre, você já está no chaba junto. Unidade, um sentimento de unidade. Eu estou interligado, querendo ou não, estou grudado com aquele abençoado. Perdão, que sentimento que vem, perdão, porque eu estou interligado com gente com defeito. Misericórdia, porque tem gente que carece da nossa misericórdia, carece da nossa paciência, da nossa tolerância, carece. Por quê? Porque uma das características do amor aqui, queridos, é que o amor nos leva à maturidade. 1 Coríntios 13:11, está escrito aqui, ó, no capítulo do amor. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discorria com menino, fazia as coisas de menino, mas eu cheguei a ser maduro, me tornei um homem e deixei as coisas de menino. Então, aqui está falando do capítulo do amor. Então está falando do capítulo do amor, que nós podemos sair de meninos a pessoas maduras, de meninas a mulheres maduras. O amor te leva à maturidade. O quanto você ama é o quanto que você cresceu em maturidade diante de Deus. E por isso que daí o perdão, a misericórdia, a unidade. Mas para isso nós temos que olhar para a foto. Nós temos que olhar para a foto. A foto aqui é a foto que todos os dons é para o outro. A foto é que todos os talentos é para o outro. A foto é que todas as realizações, toda a missão é para os outros. A foto é que o corpo tem que abençoar o corpo. O corpo tem que sarar o corpo tem que cuidar do corpo. Então, dentro dessa foto que as Escrituras nos traz, nós precisamos levar esse amor a ser uma prática. O amor não pode ser, queridos, apenas um sentimento vago que você tem por quem você gosta. O amor tem que ser uma prática vinda dos céus. Aqui vai falar que o amor nos leva também ao conhecimento de Deus, o quanto você ama. 1 Coríntios 13:12 vai falar assim: porque nós vemos hoje o Senhor de forma obscurecida, como por um espelho. O espelho era um espelho de bronze, não era um espelho como de hoje, então não tinha uma imagem clara. Então hoje ele falou assim: nós vemos como espelho, de forma obscurecida. Era um bronze polido, era o espelho. Mas nós o veremos face a face. Hoje eu conheço em parte ele, mas eu conhecerei ele como eu sou conhecido. Querendo trazer que o amor vai te levar para um conhecimento, de novo, de um processo de conhecimento. Quanto mais você ama, mais você conhece a Deus. Enquanto mais você ama, mais você está refletindo Deus, mais você está entendendo Deus e entendendo os propósitos de Deus. Querido, o amor não é algo menor. É excelente o caminho que deve ser trilhado. Todos os passos devem ser norteados por Ele. E dentro desse amor não cabe inveja.
Dentro dessa foto não cabe inveja. Mas eu quero falar também que o amor tudo crê. Gente, eu amo isso. Eu amo fé. O amor tudo crê. 1 Coríntios 13, 7. O amor te leva a você chegar no lugar onde a tua fé vai ser plena. Eu quero mais amor para aumentar minha fé. Se você quer aumentar a tua fé, você tem que aumentar o teu amor. Se você quer experimentar coisas maiores em Deus, porque tudo que você experimenta em Deus é por fé. Tudo que Jesus fazia, ele falava, vai ser feito segundo a sua fé. A fé atrai Deus. A fé atrai Deus. É uma das qualidades que Deus mais gosta é a fé, queridos. Ele se alegrava pela fé, ele elogiava a fé, ele repreendia a fé. Nós vemos que Deus não faz distinção de filhos e filhas, mas Deus faz distinção de fé. Então, Deus não vai escolher um para amar e outro para odiar. Não, Deus ele tem um amor igual, mas ele faz distinção de fé. E a fé, você precisa alimentá-la. A fé tem que crescer como um grão de mostarda. E a fé ela cresce na dinâmica do amor. E eu quero falar um pouquinho sobre fé, porque isso é algo que faz parte da gente. Nós precisamos crer. Amados, a fé, a palavra grega é pistis. Pistis significa convicção da verdade de Deus, que a fé de Deus nós estamos falando. Convicção da verdade de Deus. E nós precisamos que essa fé, que é a convicção de verdades, ela cresça, ela aumenta. Então eu preciso conhecer a verdade, eu preciso andar com Deus. Mas essa fé, ela não é apenas uma fé mental. Não é só um conhecimento do que Deus fala, do que está escrito. Tem pessoas que têm bastante conhecimento, mas não tem fé. O que é fé, queridos? À luz da palavra. A fé à luz da palavra é mais do que uma convicção de uma verdade. É o quanto você aplica essa verdade. É a tua atitude correspondente à tua convicção da verdade. Eu quero dizer que a fé, de fato, é aquilo que você vive. Nós cremos naquilo que vivemos. A nossa vida demonstra a nossa fé. Por que eu estou falando isso? Porque você fala assim, eu sou crente. Amém, você é crente. Mas nós temos que crescer nesse lugar. A minha vida demonstra a minha fé. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, 20 e 26. Diz assim, que a fé sem atitudes, sem obras é... Opa, vocês estão bom de Bíblia, hein? Estou feliz hoje aqui, viu? Além de um culto maravilhoso, vocês estão participando. A fé sem obras é morta. O apóstolo apóstolo Tiago, que era o líder da igreja, ele falou em Tiago 2,18: eu vou mostrar a minha fé pelas minhas atitudes. A minha fé, eu não falo que tenho, eu mostro com as minhas atitudes. O que é isso, querido? Que a fé, quando você tem fé, você tem uma atitude correspondente àquilo que você crê. Você tem uma atitude correspondente àquilo que você crê. E nós precisamos entender isso, por quê? Porque o Senhor nos chamou para termos fé. Ele quer que a sua igreja seja uma igreja de fé. O amor vai fazer você acrescentar fé na tua jornada. Mas a tua fé é aquilo que você vive, as tuas atitudes correspondentes àquilo que você conhece de Deus. Por exemplo, um homem natural, ele tem fé natural. O que é uma fé natural? Fé natural é a fé naquilo que eu sinto, nos 5 sentidos, aquilo que eu vejo, que eu toco. É uma fé na circunstância, é uma fé na lógica. O homem natural se baseia na lógica. Se eu entendo, eu concordo. Se eu toco, isso é real. Se eu vejo, é real. Quando a palavra de Deus, ela fala que a fé é diferente disso. A fé, você vê como realidade aquilo que Deus fala. A realidade não é o que você experimenta nos 5 sentidos. A realidade não é a tua circunstância. A fé
bíblica é aquilo que Deus fala. Por quê? Porque o que bloqueia a nossa fé, o nosso amor, são os nossos sentimentos. Eu não sinto isso, e eu faço o que eu sinto. Meu irmão, se você é crente, você tem que ter uma realidade na sua vida. A realidade é aquilo que Deus fala, tem que ser a tua realidade. Isso tem que ser palpável, real. Fé é convicção de verdade. A verdade na Bíblia é aletheia. Aletheia tem um significado de verdade e significado de realidade. Quando o Senhor fala assim, tua palavra é a verdade, Ele está falando, tua palavra é a realidade. Tua palavra é a realidade. O que Deus fala é a realidade. E eu tenho que crer naquilo que Deus está falando. Eu tenho que crer naquilo que Deus fala. Amados, eu gosto de liberar bênção, porque Deus abençoa. Eu gosto de declarar palavras, sabe, de vitória, porque Deus já te fez mais que vencedor e sempre te conduz em vitória. Por isso que a gente, quando está alinhado com aquilo que Deus fala e com aquilo que Deus está falando, você vai ter um tipo de boca diferente, um tipo de ação diferente. E você vai ter um tipo de relacionamento diferente. O teu relacionamento não vai estar respaldado na circunstância, na razão. Na razão é o seguinte, ó, fulano me deu uma punhalada 32 anos atrás. Nunca mais olhei na cara. Queridos, pode ser que ele continue ainda sendo um atirador de facas, um atirador de espada. Pode ser que ele seja, mas pode ser que não seja mais. E você está julgando e condenando para todo sempre, como um grande juiz que está no trono. Amados, nós precisamos fazer o que Deus fala. Isso é a tua fé. Quando você faz o que Deus fala, você consegue amar. Um amor que não arde em ciúmes, um amor que não é invejoso, um amor que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Um amor que tem paciência, um amor que sofre. Por quê? Porque ele está vendo na ótica dos céus. E a ótica dos céus é a tua realidade. Vamos fazer entendido, queridos? Nós precisamos, em todas as áreas, viver a palavra de Deus. Tem um texto, 1 Pedro 1,23, que fala que a palavra de Deus é uma semente incorruptível. É uma semente. Jesus deu a ilustração da palavra como uma semente incorruptível, é a palavra de Deus. E os pastores e todas os que nasceram de novo, todas as pessoas que nasceram de novo, são semeadores. Semeadores. Mas sabe que semente, que vai ser semente frutífera? A semente daquilo que você vive. A semente que você, daquilo que você vive, das escrituras que você vive, é uma semente que prospera. Quando você fala daquilo que você vive, aquilo tem uma autoridade para ser uma semente que germina em outros. Por isso que uma coisa chamada hipocrisia não faz ambiente crescer, não faz lugares crescer. Por quê? Porque se você fala daquilo que você não vive, você está liberando uma semente. Aquele que tem fé, mas não tem obras, essa fé é o quê? Essa semente é o quê? Se a fé é a fé na palavra, a semente é semente morta. E uma semente morta, ela traz esterilidade, ela não produz, gente. Uma semente morta, ela pode cair na terra, mas não produz. Por isso, amados, nós temos um desafio. O desafio não é só ser cristão, mas é um desafio viver a vida cristã, para você ter uma autoridade naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você prega, naquilo que você canta. Nós pregadores temos um desafio maior ainda, porque nós estamos aqui para pregar uma palavra que tem que ser primeiro vivida, porque senão é uma semente morta. Se eu vim falar de adoração, não adoro, vim falar de oração, não oro, vim falar de amor, não amo, falar de perdão, não perdoo. Que semente que eu estou lançando? Uma semente morta. Porque é uma fé que eu tenho, mas é uma fé que não tem uma atitude equivalente na minha vida. Então essa palavra na minha boca é uma palavra morta. Por isso que nós temos um desafio de levar as pessoas até onde nós estamos. Você é chamado para esticar a sua vida. Porque tem muita gente que precisa sair, queridos, da escuridão, sair da tristeza, da depressão, do abismo. Mas você vai conduzi-los pelo caminho que você trilhou. E Deus está chamando você para esticar a sua vida cristã.
O teu amor tem que crescer, tua fé tem que crescer, a tua santidade tem que crescer, teu conhecimento de Deus tem que crescer, para você levar pessoas aonde Jesus está. Você só pode levar onde você chegou. Nós precisamos ser verdadeiros, porque fé não é só eu acreditar e conhecer, fé é o quanto que eu vivo do que eu acredito. O que eu não vivo, eu estou ainda mostrando que eu ainda não acredito. Tudo que eu não vivo, e não tem problema você não viver muitas coisas ainda. Presta atenção, olha para mim, não saia daqui condenado. Não tem problema você não viver algumas coisas ainda. Mas tem o problema você viver na zona de conforto e nunca fazer nada. Porque tudo que você não vive é porque ainda você não crê. Presta atenção, escuta aqui. Mas esse não é o problema, você não está vivendo. O problema é você estar acomodado em falar, eu vou continuar assim, um bom religioso. Não. Você não vive, mas vai viver. Não acontece, mas vai acontecer. Você não experimentou, mas vai experimentar. Tudo que está na Bíblia é realidade e você vai viver elas. Tudo que está na Bíblia é realidade, você vai entrar nelas. O amor é uma realidade, você vai entrar. A fé é uma realidade, você vai entrar. As coisas do céu são realidades, você vai entrar. A santidade é uma realidade, você vai entrar. A vida de corpo é uma realidade, você vai entrar. Estão me fazendo entendido? Deus está te chamando para você olhar para frente e querer ser um homem diferente. Eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Não queira ser um fariseu. Queira ser um discípulo de Jesus. Amados, é tão difícil. A gente vai lendo, vai conhecendo as escrituras, a gente vai ficando com mais temor, porque Deus ele vai cobrar de mim à medida daquilo que eu conheço. Deus fala, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Vai ser na altura da revelação que eu tive, ou das informações que eu recebi, que vai ser aquilo que Deus vai cobrar de mim. Então, tem gente que quer muita informação. Amados, queira a vida, queira relacionamento. Mas pastor, é muito alto. Alguém desceu do alto para te ajudar. Alguém desceu do alto para te ajudar. Primeiro desceu o filho. Daí o filho ficou limitado ao tempo e espaço. Daí ele falou, vou enviar um solucionador desse problema. Alguém que vai estar em todo lugar, em todo tempo, com todos. Que vai fazer tudo que eu fiz. Vou enviar alguém do alto. Vou enviar alguém do alto para resolver esse problema. Você é batizado num corpo pelo Espírito. Você vive as coisas de Deus pelo Espírito. Você ama pelo Espírito. Você tem fé pelo Espírito Santo. Você tem revelações maiores pelo Espírito Santo. Ele te conduz em santidade. Mas ele te conduz. Ele não te pega na força. Ele não te força nada. Mas se você der a mão, ele te conduz. O Espírito Santo, ele quer conduzir uma igreja para um lugar mais alto, um caminho sobremodo excelente, que você não pode transitar sozinho, porque você não nasceu com essas características, mas os céus veio dar. A semente incorruptível foi colocada em você, um novo homem, a nova mulher nasceu dentro de você, e uma pessoa maravilhosa dos céus veio morar em você, para te ajudar a fazer o caminho mais excelente. Não dá nem para falar de inveja falando dessas coisas, queridos. Onde cabe inveja aqui? Se olhar para o retrato do amor, onde cabe inveja? A inveja é quando você primeiro olha e admira o que o outro tem. Aí você se compara. Fala assim, ele tem ou não tem? Aí depois você fala assim, eu queria ter o que ele tem também. Quer ter também. Mas daí você percebe que você não tem e às vezes não vai nem ter. Aí você fala assim, eu estou com raiva que ele tem, porque ele me incomoda, porque ele tem isso. E depois você começa assim, aí eu quero que esse miserável não tenha isso. E se eu puder, eu acabo com a vida dele, porque ele está me incomodando com aquilo que ele tem. Esse é o processo da inveja. Mas quando você quer que o outro tenha, você vai ver o outro tendo e vai falar, uhul!
Que bom que Ele tem. E quando você é fiel nessas coisas, é fiel e celebra o alheio, Deus dá o que é teu. Quem é fiel e celebra o alheio, Deus dá o que é teu. Você não precisa da inveja para ter nada, a inveja só te tira. Você tem que celebrar o que o outro tem para ter. Quando você celebra, Deus fala: uau, vou dar. Foi provado no nada, agora Ele pode ter. Foi provado no nada, agora Ele pode ter. Foi fiel quando não viu, agora pode ver, pode apalpar, pode receber. Não vai se corromper com aquilo que vai receber. Vamos colocar em pé. Estou empolgado, gente, estou empolgado. Vamos colocar em pé aí. Tem uns retratos bonitos aqui, ó. Vocês estão bonitos hoje. Está todo mundo bonito hoje. O mais bonito é que você vai ficar mais bonito. Fala para o teu irmão assim: você vai ficar mais bonito a partir de hoje. O pessoal no inverno já fica mais bonito, né, gente? Mais bonito. No inverno todo mundo bonito. Arranquei um blazer, você sacode assim e tal. Pastor Silvio veio todo elegante, né? A gente vem até com cara de pastor para a igreja. Né? O pessoal tudo bonito no inverno. Mas você vai ficar mais bonito. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos. Obrigado, Espírito Santo. Deus está te chamando. A trombeta está tocando hoje. Nem tinha ainda, ligado a trombeta, porque nem sabia direito o que ia pregar. Mas eu quero falar para você: a trombeta está tocando e está te chamando. O rei está chamando os seus súditos. O Senhor dos exércitos está convocando o seu exército. O Pai está chamando a sua família linda para se aproximar dele. O Rei da Glória está chamando os filhos que vão herdar a glória. O Senhor está te chamando para uma caminhada nova nessa noite. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Eu quero que você, em cima dessa palavra, pensa naquilo que você precisa. Não para ter inveja, mas para falar: Senhor, eu vou ter porque o Senhor vai me dar. Eu vou ter porque eu vou caminhar esse caminho. E hoje eu quero amar mais. Hoje eu quero ter mais fé. Hoje eu quero ter mais unidade. Hoje eu quero ver umas fotos bonitas da Tua palavra. E eu quero sentir, Deus, o que essas fotos me dão. Quero sentir alegria na Tua casa. Tem pessoas que não tinham alegria de estar na casa do Senhor. Tem pessoas que não tinham alegria de orar. Não tinham alegria, de buscar a presença do Senhor. Se você vê a foto dele, se você vê a foto dele, você vai querer ele. Se você vê a foto dele falando, você que vai querer entrar no lugar secreto para falar e para ouvir. Se você vê a foto dele tocando, você vai querer ser tocado. Se você vê a foto dele fazendo milagres e maravilhas, você vai falar: eu quero isso na minha vida. Se você vê a foto dele que ele faz nas famílias, você vai falar: eu quero isso na minha família. Se você vê a foto dele no amor, você vai falar: eu quero amar desse jeito. Deus está colocando fotos nos seus olhos para te desafiar a ser um homem diferente, uma mulher diferente. Levanta a tua mão, quero orar por você. Espírito Santo, Espírito Santo, trombeta está tocando. A trombeta está tocando. A trombeta está tocando. Deus, e eu vou caminhar, Deus, mais uma milha. Eu vou caminhar, Senhor, para esse horizonte que o Senhor está me chamando. Eu vou caminhar nesse lugar. Eu vou caminhar, Pai, nesse comportamento. Essa atitude correspondente daquilo que eu acredito. Essa atitude correspondente daquilo que eu conheço. Deus, eu vou deixar de ser fariseu e vou colocar em prática a Tua palavra. Eu vou colocar em prática a Tua palavra. Eu quero ser aquele que carrega sementes, semente genuína, sementes que frutificam, sementes que abençoam, sementes, ó Deus, que dão resultado, sementes, ó Deus amado, que cresce, sementes que se espalham nos outros, sementes que transformam a vida dos outros, porque Deus, nós vamos abrir a boca com atitudes verdadeiras, e o Deus verdadeiro vai honrar com uma igreja que transforma a igreja, um corpo que sara o corpo, uma noiva que deixa mais bonita a noiva. Nós vamos, Senhor, viver essa realidade. Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, desça agora, desça agora.
Levanta a mão mais alto que você puder. Você vai receber um toque do Espírito Santo. Espírito Santo, desça agora. Espírito Santo, desça agora. Espírito Santo, desça agora. Espírito Santo, desça agora. Esse homem não consegue andar sozinho. Essa mulher não consegue andar sozinha. Espírito Santo, desça agora. Espírito Santo, desça agora. Essa igreja é tua. Esse homem é teu. Essa mulher é tua. Deus, essa família é tua. Espírito Santo, desça agora. Espírito Santo, desça agora. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Quero que nessa adoração você esteja falando para Deus aquilo que você vai fazer a partir de hoje. Não saia, querido. Nós temos ainda uma bênção para a tua vida. Não saia. Vamos adorar o Senhor.